Olá, estamos de volta com mais um conteúdo para vocês. Assistam o vídeo. Pessoal, hoje eu trago informações do Fundo Imobiliário VGIR11, o VGIR11. O fundo de papel investe os seus recursos majoritariamente em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, que são reajustados 100% pelo índice CDI. E segundo os especialistas, esse fundo está se destacando diante dessa perspectiva de pelo menos 2 novos aumentos de 1 ponto percentual na taxa Selic nas 2 próximas reuniões do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. O fundo está atualmente com a carteira de crédito bem diversificada, contando com mais de 50 diferentes operações, um total investido de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Não há casos de inadimplência entre seus devedores. Também o fundo não tem nenhuma alavancagem, ficando assim em uma situação bastante confortável em relação aos seus compromissos, não é verdade? Vamos conferir agora essas notícias no seu relatório gerencial de novembro de 2024, juntamente com os seus indicadores atuais, logo após a nossa vinheta. Então, pessoal, já deixa um like para fortalecer o nosso canal, se inscrevam se ainda não forem inscritos, compartilhe esse vídeo e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Também peço que deixem os seus comentários no final do vídeo. Isso ajuda muito no engajamento do canal, ok? Agora sim, vamos à vinheta. Voltamos a seguir. Então já estamos aqui no site Status Invest. Vamos conferir os indicadores atuais do VGIR11. A data da gravação desse vídeo, sua cota está sendo negociada no mercado a R$ 9,42. Teve uma variação nas últimas 52 semanas. A mínima chegou a R$ 8,27 e a máxima a R$ 9,70. Como a gente vê no gráfico aqui, pessoal, realmente aqui no dia 18/12, ele chegou à mínima aqui a R$ 8,27, o valor da sua cota. E está se recuperando, está com a tendência de recuperação aqui o valor da sua cota. Nessa data ele já está sendo negociado a R$ 9,42. Então vamos continuar aqui. Um dividend yield pago nos últimos 12 meses de 13,48%. Está com a valorização de 3,74%. Aqui embaixo a gente confere o seu valor patrimonial por cota. Está R$ 9,73. Um P sobre VP de 0,97. Ainda está descontado, pessoal. Com 3% aqui de desconto. Número de cotistas, 255.928 cotistas. Está com 146 milhões. 21.287 cotas. Uma liquidez média diária aqui muito boa, de quase 4 milhões e 800. O último rendimento, pago no dia 18/12, foi 11 centavos por cota. O rendimento agora de janeiro ainda não saiu, pessoal, pois a sua data base varia entre o dia 11 e o dia 12 aqui. Hoje a gente está gravando no dia 7 ainda, então não saiu o rendimento do mês de janeiro ainda, tá ok? Então, antes de ir para o relatório gerencial, vamos dar uma olhada nessa matéria, pessoal, que eu separei aqui. Fala assim, VGIR11 é um fundo imobiliário para turbinar seus dividendos em 2025. Essa matéria já é de dia 4/1 de 2025. Aqui ele continua, né? Os fundos imobiliários de papel se destacam diante dessas perspectivas de pelo menos 2 novos aumentos de 1 ponto percentual na Selic, nas 2 próximas reuniões do Copom, especialmente aqueles cujos rendimentos são indexados ao CDI. Inclusive, este é o caso do VGIR11, né, do VGIR11, que, segundo expectativas, pode entregar um rendimento em torno de R$ 1,50 por cota nos próximos 12 meses, equivalente a um yield de aproximadamente 16%, com base no preço atual. Então, pessoal, esse foi o começo dessa matéria que eu estou mostrando para vocês. Agora vamos para o relatório gerencial. Depois nós voltaremos de novo nessa matéria, e tem um ponto aqui que eu quero mostrar para vocês, tá ok? Agora sim, já estamos aqui no relatório gerencial do VGIR11, é o de novembro de 2024. Aqui já começa os comentários do gestor do lado esquerdo. O fundo encerrou o mês de novembro de 2024 com 86,4% do seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuído em 51 diferentes operações, um total investido de R$ 1.214 milhões de reais. Os recursos líquidos estavam investidos em instrumentos de caixa. Ao longo do mês de novembro, o fundo adquiriu um total de 51,6 milhões em CRI, distribuídos em 7 operações, sendo que 6 já existentes na carteira. O ativo adquirido no portfólio foi o CRI do Matarazzo 240E, com cupom de CDI
mais 4,95% ao ano, um valor de 16,7 milhões. Então aqui ele já fala do novo ativo, né, adquirido na carteira, com esse CRI Matarazzo. E aqui embaixo, pessoal, tá os outros 6 que já existiam na carteira. Mais embaixo aqui a gente vê a qualidade de crédito da carteira, né? O CRI Guaicurus, né, que representava 1% dos ativos do fundo, deixou de existir e atualmente o fundo passou a deter participação indireta em 2 terrenos na cidade de São Paulo. A gestora está em processo avançado de venda dos mesmos. Esse aqui é o único caso que tem, quer dizer, era inadimplente, né? Mas o fundo pegou as garantias, né? Que foi esses 2 terrenos, já está com o processo avançado de venda dos mesmos, tá? Então isso aqui já não é mais inadimplência e também não há mais nenhum outro caso na carteira. E aqui continua, né? O fundo encerrou o mês de novembro com um total de 255.928 investidores. O volume médio de negociações diárias no mês foi de 5,7 milhões. E aqui embaixo, eventos subsequentes. No início do mês de dezembro, o fundo fez investimentos adicionais em 5 CRIs, 4 já existentes na carteira, no valor total de 11,1 milhões. E vamos voltar aqui em cima, no lado direito, para a gente ver o objetivo do fundo, né? O fundo tem como objetivo o investimento preponderante em certificados recebíveis imobiliários, os CRIs, conforme critério de elegibilidade definido na política de investimentos. Mais embaixo aqui, taxa de gestão, ele tem 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Tem uma taxa de performance também, pessoal, 20% sobre o que excedeu o CDI. Tem uma taxa de administração, de 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Tem também uma taxa de escrituração, equivalente a R$ 1,40 mensais por cotista. Aqui embaixo, dados adicionais. Gestão, valora a gestão de investimentos. Administração, BTG Pactual. Informações operacionais, data de início do fundo, foi em 27 de julho de 2018. Aqui a gente já confere a sua distribuição de resultado, a sua DRE. No mês de novembro, a gente vê aqui receitas, né, entrada de caixa deu 17,9 milhões, bem mais que mês de outubro e setembro. Isso devido aos juros aqui recebidos dos CRIs, né? No mês de novembro já deu 16,6 milhões, outubro deu 15,6, né? 1 milhão praticamente a mais, e setembro deu 14 milhões, né? Os juros recebidos dos CRIs. Aqui a gente já vê o impacto que teve já os aumentos da Selic, né, pessoal? Ok? Despesas aqui embaixo deu 1,4 milhões, um resultado de 16,5 milhões. E ele distribuiu 16,071 milhões, um pouco a menos, né? Equivalente a 11 centavos por cota. Então ele já ficou com um pouco de reserva acumulada aqui. Só que aqui a gente também pode ver, pessoal, que o número de dias úteis desse mês de novembro deu menos, deu 19 dias. Em comparação ao mês de outubro, que deu 23 dias. Então a gente confere aqui que a receita deu maior em novembro, mesmo tendo a quantidade de dias úteis menor, né? Mas só que teve o aumento da Selic, então compensou de um lado. Bom, aqui embaixo a gente vê o fundo encerrou o mês de novembro de 2024 uma reserva de caixa equivalente a 2 centavos por cota para eventuais despesas, incluindo taxa de performance. Então já estamos aqui na sua carteira de ativos, pessoal, do CRIs. A gente vê que é uma carteira muito robusta, né? Uma carteira grande, bem diversificada, um valor total de 1.214 milhões, né? Equivalente a 86,40% do seu patrimônio líquido. Também discrimina aqui o caixa líquido de 191 milhões, equivalente a 13,60% do seu patrimônio líquido. Agora uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, que eu marquei aqui em amarelo e em verde, são 6 CRIs, faz parte dessa empresa Eubor. E é um ponto de atenção que a gente tem que ter, pois é uma concentração que existe nessa carteira do VEGIR 11, tá? E a gente sabe que se tratando de dívida, nenhuma concentração é bem-vinda, né, pessoal? Tem que ser um negócio bem diversificado, né? Então nós vamos voltar novamente àquela matéria que eu mostrei para vocês antes, e lá o especialista fala, né, sobre essa concentração que existe na carteira do VEGIR 11. Ele comenta um pouco sobre essa empresa Eubor, ok? Então essa matéria aqui, né, da Nord Investimentos, a parte de baixo aqui, pessoal, ele comenta sobre esse ponto de atenção. Ele fala assim: o principal ponto de atenção em relação a fundos de papel está no risco de crédito de suas operações. Afinal, em caso de inadimplência ou default, não apenas a renda, mas também parte do patrimônio desses fundos podem ser comprometida. Com o VEGIR 11 não é diferente. Apesar das boas garantias oferecidas, é essencial considerar esse risco antes de investir no fundo.
especialmente porque sua carteira apresenta certa concentração direta ou indireta em alguns riscos específicos, como destaque para a EUBOR. Fundada em 1977, a incorporação possui foco em empreendimentos residenciais e comerciais, atuando em diversos estados brasileiros, né? E aqui ele continua também aqui embaixo, ele fala assim: por outro lado, tenho a impressão de que a diversificação melhore ainda mais com a alocação dos recursos oriundos de sua emissão, como já vem acontecendo. Além disso, a EUBOR é uma empresa listada, facilitando o monitoramento de seu risco de crédito. Por fim, as taxas médias dos CRIs giram em torno de CDI mais 4,7% ao ano, o que entendo ser um excelente patamar de remuneração frente ao risco e a duração de apenas 2,1 anos da carteira. E aqui ele tem essa tabelinha aqui, pessoal, que ele mostra, aqui com essa seta vermelha, 3 CRIs, tá? Eu marquei lá, em verde, e aqui do lado esquerdo aqui também tem, salteado aqui, tá? Tem CRIs da EUBOR. E mais os outros 3 aqui que ele demonstra aqui também, tá bom? Então, a gente voltando aqui, a gente vê esses de amarelo aqui os 3 CRIs que está em nome da EUBOR mesmo, tá? A gente vê também que indexador é tudo a taxa baixa, tá, pessoal? Não é taxa muito elevada, é tudo CDI, é 3%, tá? Desses 3 aqui, os 3 CRIs da EUBOR. É esse do lado esquerdo aqui que eu marquei, ele está sorteado aqui, tá bom? Agora do lado direito são os CRIs da HM, esses em verde, tá? Esses também são porcentagens menores do PL, as taxas são um pouco maiores, tá? CDI mais 4,75%. Então são esses 6 CRIs que eu marquei para vocês, que o especialista fala aqui, tá bom? Nessa matéria. Deixa seu parecer, né, a respeito desse ponto de atenção, e também fala a respeito dessa empresa, né, a EUBOR. Aproveitando que a gente já está nessa matéria, eu vou mostrar a parte de baixo aqui, pessoal, onde também mostra que o VGIR 11 está sendo recomendado. Ele fala, né, VGIR 11, recomendação de compra. Nossa recomendação de compra de VGIR 11 está pautada nos seguintes pilares. Primeiro, excelente liquidez no mercado secundário. Segundo, portfólio composto por operações com risco de crédito controlado e garantias robustas. Terceiro, spread médio líquido bastante atrativo, considerando os riscos e a duration das operações. Quarto, 100% de exposição ao CDI em um cenário de alta da Selic. E 5, bom desempenho em relação ao valor patrimonial, o PSOVP, né? Que está aqui, está marcando 0,96, mas no Status Invest ele está com 0,97, ok? Continuando, conforme antecipado, o principal ponto de atenção em relação ao fundo é a concentração da carteira em alguns riscos específicos. Essa situação demanda monitoramento constante e justifica uma exposição mais conservadora do fundo, limitada a um máximo de 5% da carteira de FIIs, especialmente no cenário atual. Por fim, a expressiva desvalorização dos fundos imobiliários nos últimos meses destaca a importância de uma estratégia bem estruturada de diversificação, essencial para mitigar os impactos das oscilações e proteger o portfólio contra volatilidades excessivas. Além disso, alinhar os investimentos ao seu perfil de risco e objetivos financeiros é indispensável. Agora vamos voltar ao seu relatório gerencial, onde ele mostra os seus gráficos, tá? Primeiro aqui a alocação por ativos alvos. A gente vê que 86,4% é CRIs e 13,6% é caixa. Do lado direito aqui, alocação por indexador. A gente confere aqui, né? 100% CDI. Aqui embaixo, do lado esquerdo, alocação por segmento. A gente vê também que o segmento residencial tem uma concentração também. 72,7% é nesse segmento aqui. Seguida de escritório com 10,8%. Seguida depois por outros segmentos em menores porcentagens. E aqui por último aqui está o detalhamento dos seus ativos, pessoal. Eu não vou passar todos, que como a gente viu, né, são mais de 50 ativos, tá? Eu só vou mostrar para vocês esses 3 primeiros aqui. Ele discrimina, né, rate, a taxa, né, CDI mais alguma coisa, o vencimento do CRI, o tipo da oferta, né? E ele discrimina cada CRI aqui, cada operação, ok? É isso aí, pessoal, que eu tenho que mostrar para vocês do relatório gerencial do VGIR 11
de novembro de 2024. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha gostado. Eu peço para vocês não esquecerem de deixar seu like e os comentários agora no final. Isso ajuda muito o nosso canal, tá ok? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.